Bom, eu quero dar uma aula breve para vocês aqui sobre lei e graça. Porque é muito comum você chegar em uma igreja e ver o pregador, o pastor pregando ali na igreja e falando assim, porque hoje nós não vivemos mais no tempo da lei, nós vivemos no tempo da graça. Só que é contraditório porque quando você visita as igrejas em geral hoje, elas são igrejas legalistas, né? As igrejas hoje, elas têm o mesmo sistema farisaico do tempo de Jesus, né? Elas pegam a Bíblia, pegam o cristianismo, as doutrinas de Jesus, interpretam do jeito que eles querem e eles aplicam, vamos se dizer assim, leis para que você siga, né? E aplicando estas leis, essas normas, essas regras, eles garantem que você está salvo por você praticar essas leis. E a gente vai ver que no tempo da graça, não é porque você segue a lei que você está salvo, né? O próprio Jesus falou que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, nós curamos os enfermos, nós fizemos muitas maravilhas em teu nome. E aí Jesus vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a gente vai entender esse conceito de lei e graça, tá? O que é a lei? A lei, ela é o veredito de sentença ou ela é o alerta do resultado de um crime, pecado ou imoralidade, tá? Ah, Leandro, como assim? Então vamos lá, vou tentar explicar para vocês. Vamos supor que lá no Éden, né? Vamos pegar a história lá do Éden. Deus deu a primeira lei para Adão no Éden. Que lei foi essa? Ó, de toda árvore do jardim vocês podem comer, só não vai tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela tocar e comer, nesse dia certamente vocês vão morrer. Então é a primeira lei. Ou seja, é um alerta, ó, não faça isso, porque se vocês fizer, vai acontecer isso. Isso é lei. E aí eles foram lá, desobedeceram e a sentença veio. O resultado da desobediência deles veio, tá? Se a gente pegar, por exemplo, no nosso país hoje, a gente tem o Código Penal, o artigo 121, ele vai falar sobre o assassinato, né, o homicídio. E aí na lei vai dizer ali que se você cometer um homicídio, né, um assassinato, a lei ela vai mostrar para você dentro do Código de Processo Penal o que vai acontecer. Você vai ser preso, vai ser lavrado um inquérito, vai ser recolhidas as provas, você vai ser levado diante de um juiz e aí ele vai aplicar a sentença ali e você vai ser preso, né? Então a lei não é algo que te proíbe você de fazer, né? Mas é algo que te fala o que vai acontecer se você cometer aquele ato, tá bom? Agora pra gente aprofundar um pouco mais, né? Às vezes eu te pergunto pra você: você é um assassino? Provavelmente você vai olhar pra mim e falar assim: não, eu nunca matei ninguém, não é verdade? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos supor que no nosso país nós não tivéssemos o artigo 121. Ou seja, você pudesse assassinar, tirar a vida de outra pessoa. Aí eu te pergunto, se não existisse essa lei, você assassinaria alguém? Você mataria alguém? Né? Em uma briga, talvez, alguém fez alguma coisa pra você e você não leva desaforo pra casa e você tiraria a vida dessa pessoa? Porque o que acontece? Muitas das vezes nós não cometemos um crime com medo da punição, não é verdade? Às vezes você nunca matou ninguém porque você tem medo de ser preso. Agora, se você pudesse, não tivesse uma lei que te proibisse você de matar, logicamente, em algum caso, você tiraria a vida de alguém. Não estou querendo dizer aqui na questão da legítima defesa. Mas se alguém, muitas das vezes, mexeu com a tua esposa, né? Alguma coisa assim, você passaria a mão no revólver e iria lá e daria um tiro na cabeça da pessoa e mataria ela. Não é verdade? Mas como tem a lei,
E geralmente a maioria das pessoas tem medo de ser presa, então elas não cometem esse crime. Mas se não existisse o crime, provavelmente elas cometeriam, né? É aí que está a questão. Não é porque nós nunca cometemos esse crime que nós não somos assassinos, tá? É como eu disse, muitas das vezes nós não assassinamos ninguém por medo de ser preso, né? Então, se não existisse a lei, provavelmente nós seríamos assassinos. Eu estou pegando esse exemplo, mas existem diversos outros erros, como o adultério, prostituição, por exemplo. Vamos supor que tivesse uma lei que fosse proibida adulterar. Se uma pessoa adulterasse, ela iria ficar presa, por exemplo, durante 30 anos. Vamos supor que existisse essa lei, né? Provavelmente a pessoa pensaria 2 vezes antes de trair o cônjuge, né? Porque se traísse e fosse pego, 30 anos de cadeia, né? Por causa de alguns momentos. Então veja que não é porque existe uma lei que automaticamente isso nos impede de cometermos aquele erro. Não é verdade? Não é porque existe o artigo 121 que me condene se eu assassinar alguém, que isso me livra de ser um assassino. Fala assim, eu não sou um assassino porque eu nunca matei ninguém. Nunca matei ninguém porque eu tenho medo de ser preso. Mas e se não tivesse uma lei que me condenasse, será que eu não mataria? Então veja que a lei, ela não é algo que muda o indivíduo. A lei é algo que põe medo no indivíduo. Eu sou graduado em segurança pública e uma das questões na área da criminologia que nós estudamos é que geralmente o país ele é mais seguro quando ele tem leis mais rígidas. Então você pega, por exemplo, na Índia, nos Estados Unidos, que tem pena de morte, né? Tem países, por exemplo, que se você entrar com droga é cadeira elétrica ou fuzilamento, né? Indonésia, por exemplo. Então, o que acontece? Países com leis mais rígidas e que o sistema funciona, geralmente elas são mais seguras. Não porque a população não seja uma população criminosa, mas porque as pessoas têm medo do que irá acontecer se essa lei for aplicada. Tá? Então a lei, ela não tira a natureza assassina do homem. O homem pode nunca ter assassinado ninguém. Mas não porque ele não seja assassino, mas porque ele tem medo de ir preso. Tá ok? Então a lei nada mais é do que o alerta do que irá acontecer caso aquele item seja cometido. Deus lá no Éden, o dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nesse dia certamente morrerás. Fizeram, aconteceu. Né? Ou, na nossa lei penal, houve um assassinato, a pessoa é presa, ela vai cumprir. Em tese, deveria ser assim, hoje não é tão assim mais, mas cometeu um assassinato, a pessoa vai presa. Né? Mas eu nunca assassinei ninguém. Mas se não tivesse a lei, se você não tivesse medo de ser preso, talvez você tiraria a vida de alguém. Então veja que a lei ela não muda o indivíduo. Né? A lei, muitas das vezes, ela impõe um limite no indivíduo, mas aquela natureza a lei não tira. E é isso, quando Deus faz aliança com Israel e entrega o Antigo Testamento para Israel, exatamente para provar isso. Para provar que eles não eram capazes de obedecer a lei por si próprios. E que eles precisariam de um Salvador. Né? Então todo o Antigo Testamento ela é uma seta apontando para Cristo. O Antigo Testamento, os judeus eles deveriam olhar para a lei e falar assim, todo ano a gente tem que sacrificar um cordeiro por causa dos nossos pecados. Por quê? Porque a gente não consegue obedecer a lei. Então quem nos livrará da morte? O cordeiro. Quem é o cordeiro? Então a lei aponta para Cristo, Jesus Cristo. Então agora a gente vem no período da graça. O que é a graça? A graça é aquilo que nos tira a natureza do pecado. Vou agora tentar explicar de uma forma bem sucinta para vocês. Tá? Vamos supor que você tem uma natureza muito forte, né, impulsiva, de violência. Né? Então provavelmente você é um assassino.
né? Você nunca assassinou ninguém porque tem medo de ser preso, mas naturalmente, na sua natureza pecaminosa, você é um assassino, tá? A lei, ela te proíbe de assassinar, então você nunca assassinou ninguém. Só que ela não tirou do seu coração aquele desejo de tirar a vida das pessoas. A graça, ela vem ao contrário. A graça, ela não te proíbe você de assassinar alguém, mas ela arranca do seu coração o desejo de assassinar as pessoas. Deu pra você entender? Vamos supor que você é uma pessoa que tem um desejo de ter relação com outros parceiros. Seja você homem com outras mulheres, você mulher com outros homens, né? O desejo do adultério. A lei proíbe. Só que ela não tira de você o desejo de cometer aquele pecado. A lei não tira de você essa inclinação constante de praticar esse pecado. A graça, ela vem arrancar de você esse desejo. E a graça, na vida do cristão, no momento em que a sua natureza pecaminosa sente esse desejo, essa necessidade de pecar, a graça, o Espírito Santo, o Espírito em nossa vida nos constrange a isso, nos deixa envergonhado. E aí o cristão pensa, fala, nossa, misericórdia, eu não posso ter esse tipo de pensamento, eu não posso ter essa conduta. E bate aquele arrependimento, mesmo o cristão não cometendo o pecado, bate aquele arrependimento. Isso é graça. Então deu para vocês entender? A lei, ela proíbe o indivíduo de pecar, mas ela não tira o desejo pecaminoso do indivíduo. A graça, ela vem purificar, tirar do cristão aquela impulsividade pecaminosa. Deu para você entender? Então por isso que nós chamamos de conversão, né, ou no grego metanoia, que é uma mudança de vida. Se lá no mundo você era de um jeito, agora convertido você não é mais daquele jeito. Se lá no mundo agora você tinha algumas práticas pecaminosas, agora na graça, aquele que realmente alcançou a graça de Cristo, ele se sente constrangido por aquilo. Em toda a minha vida eu vi pessoas que subiram em cima do púlpito para dar testemunho, né? E a pessoa contava sobre as atrocidades que ela cometia no mundo, meio com ar de, vamos se dizer assim, orgulho. Ela contava que ela era um bandido, que ela era um traficante, com ar de orgulho. Ela sentia orgulho em dizer que ela era aquilo. Isso não é conversão. A conversão, o indivíduo, ele sente nojo, ele sente vergonha de quem ele era no mundo. O apóstolo Paulo, diversas vezes, ele, ao escrever as suas cartas, ele tenta esquecer tudo aquilo que ele fez antes de se converter, porque ele sentia vergonha, ele sentia remorso de quem ele era lá no mundo. Isso é graça, né? O que acontece muitas das vezes é que as igrejas, elas pregam uma graça revestida de lei. Venha para a igreja porque Jesus quer te salvar. Venha para a igreja porque Cristo quer te dar isso. Venha para a igreja para sua vida mudar, para sua vida melhorar. E o problema é que as pessoas se esquecem que a salvação, ela já é nossa. Cristo já nos entregou. Agora, o que se precisa ser feito é a renúncia do nosso pecado. É nos arrependermos do nosso pecado. A partir do momento que nós conseguimos olhar para o nosso pecado, para a nossa natureza pecadora e sentir vergonha, sentir arrependimento disso, é nesse momento que a graça nos transforma. Então tem muita gente dentro da igreja hoje que eles não estão no período da graça. Eles ainda estão no período da lei ainda, né? Sabe aquela pessoa que acha que só porque ela tem uma vestimenta de uma determinada forma, ela é crente, porque ela dá o dízimo na igreja dela, porque ela é fiel no dízimo, tá tudo bem. Só que ela continua falando mal da vida dos outros pelas costas. Ela continua tendo inveja das outras pessoas. Ela tenta ainda prejudicar a vida de outras pessoas.
ela ainda tem pensamentos malignos que ela fica alimentando na cabeça dela. Ou seja, essa pessoa, ela não se converteu. Essa pessoa, ela não foi alcançada pela graça. Ela não se arrependeu. Ela apenas é um religioso ancorado na lei. Porque se eu for na igreja todo domingo, se eu der o dízimo, se eu cantar na igreja, se eu fazer meu devocional de 15 minutos por dia, sabe, regras, eu vou ser salvo. Enquanto a Bíblia nos fala que a graça, ela vem tirar de nós a nossa natureza pecadora. E olha que interessante que nós produzimos frutos. Se nós estamos na carne, longe da graça, somos uns religiosos dentro da igreja, nós produzimos os frutos da carne. E se nós estamos na graça perante Cristo, nós produzimos os frutos do Espírito. Se a gente pegar, por exemplo, Gálatas, no capítulo 5, e a partir do verso 16, o texto vai dizer o seguinte, ó. Isto vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Veja. E aí lá no versículo, a partir do versículo 19, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, ó. Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes, a quais dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Depois lá em 1 Coríntios 6 vai dizer a mesma coisa, né? Apocalipse 22:15 vai dizer a mesma coisa, que quem pratica essas coisas não herdarão o reino do céu. E por quê? Se a graça nos alcançou. Porque se eu digo que eu estou na graça, que eu sou um cristão e produzo esses frutos do Espírito, eu não estou salvo. Eu sou um religioso, mas eu não estou na graça. Para eu ser salvo por Cristo e ir para o céu, eu tenho que andar pela fé na graça dele. E a graça, ela me transforma. Se eu sou um cristão que vou na igreja, tenho todas as minhas práticas na igreja, eu prego, mas eu produzo esses frutos da carne aqui, eu não sou convertido, logo eu não vou herdar o reino do céu. E as pessoas, elas têm uma mente tão vazia que elas não conseguem enxergar isso. Durante toda a história do cristianismo, nós podemos ver grandes nomes que hoje são aclamados, né, no meio evangélico, de homens que eram árvores frutíferas desses frutos da carne, que a Bíblia fala que não herdarão o reino do céu, e as pessoas enchem a boca para falar desses nomes, dizer que eram homens de Deus, né, e vangloriar esses homens, sendo que eles eram árvores frutíferas dos frutos da carne. Um exemplo disso, por exemplo, Martim Lutero, um homem que é muito aclamado no meio evangélico, mas que era um homem que ele era a favor dos ricos e contra os camponeses, né, na rebelião dos camponeses contra os senhores feudais lá na Alemanha. Lutero, para agradar os príncipes, né, que enchia ele de dinheiro, ele disse que os camponeses rebeldes deveriam ser mortos em nome de Deus, né? Lutero, ele escreve um documento a respeito dos judeus, dizendo que os judeus deveriam ser perseguidos, mortos, e as suas sinagogas deveriam ser colocadas abaixo com fogo. Martim Lutero, que hoje é tão aclamado pelos evangélicos, né? Ou seja, pode ver que o fruto da carne que Paulo fala homicídios, né? Rivalidade, ira, porfia, discórdia, rebeliões. Ou seja, esse ódio que Lutero tinha dos judeus no seu coração era um fruto da carne. Alguém que está na graça não produz os frutos da carne.
Um outro nome grandioso no meio do evangélico é João Calvino. Né? João Calvino é tão aclamado pelos teólogos protestantes, né? Pelos teólogos reformados, como um grande homem de Deus, escreveu as Institutas, né? E a galera fala tanto de João Calvino. João Calvino governou com mão de ferro Genebra, matando à fogueira todo mundo que discordava dele, né? E aí, geralmente, quando se fala isso, se lembra logo de Serveto, né? Miguel Serveto ali, que foi condenado à fogueira por heresia tal. E os calvinistas, muitas das vezes, eles tentam justificar dizendo que isso era legal, que só porque o cara ele era um herege, ele tinha que ir pra fogueira, assim, ele deveria ser morto, sim. Sendo que na Bíblia a gente não encontra em lugar nenhum, nem Jesus e nem os apóstolos falando que o cristão deveria matar as outras pessoas. O que Paulo ensina, Pedro ensina, João ensina, é que nós devemos combater os hereges com a pregação da palavra e não colocando lenha na fogueira para eles serem queimados. Mas Calvino matou dezenas de pessoas na fogueira. Os puritanos, que são tão aclamados como pessoas santas, né? Se fala tanto do puritanismo na Europa, na Inglaterra, os puritanos calvinistas, e eles assassinavam os irmãos anabatistas afogados no rio, porque os puritanos batizavam por aspersão, né? E os anabatistas não concordavam, dizia que o batismo infantil não era válido e que as pessoas tinham que ser batizadas por imersão. Então os puritanos, eles pegavam os anabatistas, tá? Eles matavam eles afogado ou colocava eles em sacos de couro e cozinhava eles no fogo, matavam eles porque eles discordavam da doutrina puritana, da doutrina calvinista. E aí eu te pergunto, aonde está na Bíblia Jesus ou os discípulos mandando os seus servos matar outras pessoas? Muito pelo contrário. Paulo fala que os homicidas não herdarão o reino dos céus. Ah, mas lá no Antigo Testamento tinha lei, tinha pena de morte, tinha sim. Só que lembra que eu falei para vocês que lá era o período da lei? Agora nós vivemos o período da graça. A graça, ela precisa transformar o indivíduo. Só para concluir, um outro grande nome que é aclamado no meio evangélico, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, né? Um homem que morreu cedo, aos seus 54 anos, se não me falha a memória, obeso, com gota, insuficiência renal. Por quê? Porque teve uma vida cristã medíocre, era um tabagista ferrenho, né? Fumava charuto à torta e direito. Até que um dia um colega evangelista, um teólogo Moody, encontrou ele fumando charuto. E Moody ficou estarrecido com aquilo, porque onde já se viu Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o homem com a pregação mais fervorosa, fumando, viciado. E aí então o Moody perguntou para ele, mas você fumando desse jeito, você é um tabagista, né? E aí Spurgeon, com um ar de superioridade, com arrogância, né, falou para Moody o seguinte, falou, não, mas pode ficar tranquilo que eu, nessa prática minha do charuto, do fumo do charuto, eu nunca cometi excessos. E aí Moody perguntou para ele, mas o que seria um excesso para você? E aí ele ironicamente falou assim, fumar 2 ao mesmo tempo. E aí quando você vem para a Bíblia, você vê que a Bíblia fala que os viciados não herdarão o reino dos céus. E aí você tem homens que perseguiram, que mataram, que odiaram, que morreram viciados. A Bíblia dizendo que os homens que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas a igreja evangélica hoje idolatra esses homens, venera esses homens como santo homens de Deus. Porque infelizmente
a igreja cristã perdeu o senso do que é graça. As igrejas hoje, em geral, são legalistas. A graça transforma. Uma igreja onde as pessoas falam mal dos outros pelas costas. Uma igreja onde as pessoas caluniam as outras pelas costas. Uma igreja onde pastores e líderes tentam manipular as pessoas a seu bel prazer. Uma igreja que arrecada dízimos e ofertas, mas não ajuda o órfão e o necessitado, que é o que a Bíblia manda. Uma igreja onde os homens assistem futebol falando palavrão durante o dia e à noite vai cultuar a Deus. Igrejas legalistas não são igrejas da graça de Cristo. Não são igrejas de Cristo. Não são igrejas transformadas por Cristo. Que você possa refletir. Que você possa ser alguém que não obedeça à lei e às regras dos homens, mas que ande na graça de Cristo. Que ela te transforme. Que todo o desejo do teu coração para o pecado venha te constranger e você sinta a necessidade de se colocar cada dia mais e mais aos pés de Cristo Jesus, buscando a misericórdia e o fortalecimento através da oração, do jejum, da leitura da palavra de Deus, e tenha constante intimidade com o Espírito Santo. Só assim, o dia que a trombeta tocar ou que o Senhor chamar o nosso nome à sepultura, nós possamos estar preparados para encontrar com Ele na glória. Que Deus abençoe a todos e até logo.